Alô, tudo bom, alunos? Vamos hoje então continuar o que nós vimos colocando no último vídeo. Esse vídeo eu vou fazer em duas partes por conta do tamanho dele e da possibilidade de encaminhar para vocês com mais rapidez, tá? Então nós vamos hoje discutir, quer dizer, o que a medida tem, né, como função para o pesquisador, né? A gente já deu um sinal no encontro passado, mas a gente gostaria de frisar que essas funções que a medida tem para o pesquisador tem essas quatro possibilidades, tá? Uma é a função de categorizar, né, ou seja, tomar uma população e categorizá-la. A outra, que é um pouco mais complexa, é a função de hierarquizar essa população através da medida e, em seguida, numa complexidade maior, né, a possibilidade de que a gente consiga precisar a diferença entre uma categoria e outra, tá? Bom, além disso, nós chegamos num nível mais refinado, né, da medida, que é a possibilidade que a gente tem de comparar as próprias medidas uma com a outra, tá? Então, esses são os quatro níveis, né, que a gente vai chamar então de níveis de mensuração, tá? Bom, o primeiro deles, né, é o nível de mensuração o mais simples que tem, que é o nível que nós chamamos do nível nominal, tá? O que acontece nesse nível? A função de mensuração nesse nível, ela nos permite categorizar a população, ou seja, a gente cria categorias na população. Evidentemente, a gente toma essa população, segmenta essa população em grupos e dá nome diferenciado a cada um dos grupos, tá? Esse fato é o fato de nomear, né, os grupos da população. Esses grupos vão se diferenciar simplesmente pelo atributo das unidades estatísticas que compõem esses grupos, tá? Grupos diferentes apresentam unidades estatísticas diferentes. Diferentes em que? Nessa categorização que a gente está fazendo, tá? E uma coisa importante é que todas as unidades de uma determinada categoria, de uma dada categoria, elas são iguais entre si. Não há diferença de uma para outra, no sentido que todas elas fazem parte da mesma categoria, ou seja, tem aquele mesmo atributo que forma a própria categoria, tá? Bom, um exemplo de mensuração nominal pode ser, por exemplo, a gente tomar o estudo de um fenômeno da formação profissional, né, no Brasil, na área de medicina, tá? A gente vai ver que a gente pode, uma possível população envolvida que interesse, né, a estudar nesse fenômeno, é a população de médicos brasileiros que atuam no Brasil, né? Bom, como é que a gente pode, então, caracterizar esse fenômeno, né? Uma possibilidade de caracterização, quer dizer, uma caracterização desse fenômeno pode ser dada pela especificidade da formação médica. Evidentemente, existirão outras, né? Mas vamos tomar essa como um exemplo. Essa especificidade da formação médica, né, para captar essa característica, vai exigir, então, que a gente conheça cada um dos indivíduos dessa população, né? Nós precisamos, então, conhecer a especialização médica em cada um desses indivíduos, tá? Bom, a complexidade, então, do ato de conhecer essas especialidades existentes, né, nessa população, vai exigir que nós ajuntemos, né, em grupos, né, os médicos de cada especialidade, tá? Por exemplo, a gente pode ter a especialidade dos médicos neurologistas. Então, esse seria um grupo formado dentro desse contexto. Um outro exemplo pode ser os médicos pediatras, e assim sucessivamente, né? Ou seja, cada grupo de especialistas
forma então uma categoria dessa população de estudo. Tá? Bom, o nível de mensuração desse ato de medir, né, leva então à formação de classes, né, nessa população. E a necessidade, né, de nominar cada grupo com o nome do atributo correspondente. Então tem o grupo da neurologia, o grupo da pediatria e assim sucessivamente. Daí então, pela nomeação desses grupos, é que a gente dá a esse nível de mensuração o nome de nominal. Então, o nível nominal de mensuração permite com que a gente categorize as populações, crie categorias, né, e dê nomes a elas, né. Bom, essa operação de medida, né, faz apenas juntar as unidades estatísticas, ou seja, os profissionais da mesma especialidade, né, e nada mais, não faz mais nada do que isso. Tá? Bom, a operação de categorização, ela é abstrata, ou seja, a gente não precisa pegar os indivíduos e tal e juntar num cantinho, aqui está o grupo dos neurologistas, aqui está o grupo dos pediatras, etc. Não há necessidade disso. Por isso ela é considerada, então, uma operação abstrata, né? Todas as unidades estatísticas de uma categoria, elas são iguais segundo aquele atributo. Basta um sujeito para representar o todo naquele aspecto referente ao atributo que a gente está considerando, né? Ou seja, o formador da categoria. Então, duas unidades estatísticas de uma população, elas serão diferentes se os seus atributos, né, da característica que está interessando ao estudo, no caso a especialização, né, profissional, se essas duas unidades pertencerem a categorias distintas. Aí elas vão ser chamadas de diferentes, né? Esse indivíduo é diferente do outro, porque um está em uma categoria e o outro está em outra. As especialidades são diferentes no caso. Tá? Bom, então a gente pode resumir isso num quadro que a gente costuma, vamos dizer assim, colocar dessa maneira, né? Aqui eu tenho um nível nominal de mensuração, e a função que esse nível tem para o pesquisador é a função de categorizar, ou seja, de formar grupos, formar categorias, né? E a operação empírica que a gente está fazendo vamos dizer assim, a equivalência de unidades estatísticas. A gente está buscando os equivalentes sobre aquele atributo. Ok? Então, vamos dizer assim, esse é o nível mais simples que tem da ação do pesquisador junto a uma população, ou seja, é atuar categorizando essa população. Num segundo nível, ou seja, num nível mais complexo do que apenas isso, né, a gente vai ter o que a gente chama do nível ordinal, ou seja, esse nível de mensuração vai ter como função, né, a obtenção de uma categorização da população com categorias hierarquizadas, mas naturalmente hierarquizadas, ou seja, na qualidade daquilo que eu estou querendo observar, né? Então cria-se uma ordenação natural nas categorias. Tá? Então, tomar uma população e segmentá-la em grupos ordenados naturalmente, ou seja, na essência da característica considerada, a gente então faz isso e dar nomes diferenciados, ou seja, sujeitos a uma ordem natural, ou seja, esses nomes formam uma ordem natural, né? A gente dá nomes então para cada grupo. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aquele nível nominal ele está presente aí, mas é como se ele ficasse subjacente à ordem. Então, há uma nominação, mas há uma nominação com ordem. Então, essa função é uma função mais complexa, que é a função que nos permite, então, ordenar as populações segundo os grupos, né, categorizados. Ok? Bom, os grupos se diferenciam não só, então, pelo atributo, né, das unidades estatísticas,
mas principalmente pela ordem natural formada pelas categorias. Eu estou forçando bastante a coisa da ordem natural, porque muitas das vezes a gente pode ser levado a pensar que a gente pode colocar uma ordem não natural, sei lá, eventualmente, às vezes, em função dos nomes, uma ordem alfabética, ou uma ordem do grupo de maior tamanho para o de menor tamanho. Então, isso tudo são ordens, mas não são ordens naturais, ok? A gente vai explicitar agora um exemplo para a gente ver isso daí. Então, categorias diferentes, né, apresentam atributos diferentes e mais ou menos intensos em função da ordem das categorias. Tá? Duas unidades estatísticas, elas são diferentes porque têm atributos diferentes, né? E esses atributos são mais ou menos intensos do que o outro da outra categoria. Tá? Um exemplo dessa mensuração no nível ordinal, né? Vamos supor que a gente esteja tratando de um fenômeno, né, ligado à migrânia, né? Uma possível população para estudo podia ser, por exemplo, os homens idosos do município de Niterói, ok? Bom, como é que a gente pode pensar categorizar essa população? Por exemplo, considerar, né, a sensação dolorosa vivenciada pelos pacientes. Tá? Então, com isso daí, nós vamos perceber que, para captar essa característica, né, vai exigir com que a gente categorize a população segundo uma ordem que possa indicar claramente, né, que a sensação dolorosa dos indivíduos de uma categoria seja mais ou menos intensa do que a dos indivíduos de uma outra categoria, ok? Por exemplo, um exemplo de sensação dolorosa, por exemplo, muita dor, né? A categoria muita dor reunirá, então, todos os idosos de Niterói que declararam, né, estar com a sensação dolorosa de muita dor. Tá? Uma outra categoria podia ser o exemplo como pouca dor. Tá? Evidentemente, deve ficar claro que a complexidade, né, nesse nível de complexidade, a sensação dolorosa correspondente a muita dor é mais intensa do que a sensação dolorosa pouca dor. Isso de uma forma natural, na essência da dor. Tá? Bom, a gente sabe também que as unidades estatísticas da categoria pouca dor, né, apresentam uma sensação dolorosa menos intensa do que daqueles indivíduos, né, que estariam na categoria muita dor. Sabe-se que há uma diferença de um grupo para o outro, porém a gente não consegue especificar o quanto essa intensidade de dor, o quanto ela é menos intensa do que a outra ou mais intensa. Né? Então a gente não consegue estabelecer precisamente essa diferença. Tá? Então, com isso a gente pode sintetizar esse nível como sendo então o nível ordinal, que é a segunda linha aqui. Tá? E esse nível ordinal, ele permite ao pesquisador que ele hierarquize a população segundo essas categorias geradas. Tá? E tem a função, a operação que ele está fazendo, no fundo, é de um ordenamento, né, das categorias da população, ou seja, um ordenamento da população segundo essas categorias, essas intensidades de dor, nesse exemplo, no caso. Tá ok? Então eu encerro aqui esse trecho e vou para um outro vídeo, que aí eu vou continuar os outros níveis de mensuração. Tá? Obrigado, então até já.